Então, irmão, vamos fazer uma oração para que Deus nos dirija. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. O Senhor nos purifique, nos limpe, onde pecamos, desagradamos a Sua presença. Pelo sangue de Seu Filho Jesus, Pai, nos abençoe, Senhor. Nós suplicamos a graça do Espírito Santo para podermos estudar a Sua palavra, Senhor. Meditar nela, prosseguir nesses estudos dessas doutrinas, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, dominados pelo Espírito da verdade. Nos abençoe, Senhor, nos fortaleça, nos conceda a Sua graça e a Sua bondade. Em o nome santo de Jesus, nós pedimos assim, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Seu nome, hoje e sempre no nosso viver. Fale conosco, Pai. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler, irmãos, então, Marcos capítulo 10, primeiro verso em diante, tá? E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondeu e disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Mas por que eu começo esse versículo? Não vou fazer aqui hoje, né, um estudo sobre divórcio, casamento, divórcio. Mas é porque aquele mandamento, né? Não adulterarás. Então, para mostrar como, eu começo com esse versículo, para mostrar como a lei de Deus, ela é muito aplicável a toda a nossa vida, inclusive a uma área dessa tão importante que é a questão do casamento, divórcio, essas coisas, né? Então, só para deixar aqui fundamentado, vai ter um dia que nós vamos falar sobre essa questão, ainda que brevemente nós vamos falar sobre essa questão do divórcio, né? Aqui no nosso curso. Vamos chegar lá sobre família e tudo. Mas hoje eu quero só tratar aqui dessa questão com vocês, né? Sobre a lei de Deus, sobre a aplicabilidade da lei de Deus. E como os judeus, eles, mesmo que eles estivessem errados, eles recorriam, né, à lei de Moisés. Interpretaram errado aqui, né? Não vou entrar nos detalhes, mas a lei foi dada por Deus e esse, o mínimo dessa consciência eles tinham, que a lei devia ser consultada. E o Senhor Jesus Cristo dá a verdadeira interpretação da lei do Senhor, né? Então, vamos então para o nosso capítulo aqui. Então, vamos estudar hoje, graça do Senhor. Sobre a lei de Deus. É bem interessante nós observarmos que a lei do Senhor, ela vem em seguida a segurança e graça da salvação e a perseverança dos santos. E esse local dela aqui está exatamente em tudo que tem a ver com a vida cristã. Veja que nós estamos falando de vida cristã, né?
de vivência cristã, do nosso andar com o Senhor. E nós tínhamos falado já também, há não muito tempo, capítulo bem perto desse aqui, que são as boas obras. E eu vou só ler aqui, você não precisa ler agora, mas o primeiro parágrafo desse capítulo sobre as boas obras, hoje nós vamos estudar o capítulo 19, né? Mas o capítulo 16, o primeiro parágrafo logo ele diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não as que sem autoridade dela são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Aí no segundo parágrafo diz, vou aproveitar e ler também: estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são frutos e evidências de uma fé viva e verdadeira. Veja só quantos assuntos aqui estão relacionados com as boas obras. Primeiro, que as boas obras, elas são não pelo que os homens mandam, mas por aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, né? Por com a palavra do Senhor. Por com a palavra do Senhor. E essas boas obras são evidência de uma fé viva e verdadeira, que tem a ver com o assunto que nós falamos nos últimos domingos sobre a certeza de salvação. Então, queria mostrar para vocês como esses assuntos estão conectados, né? Então, as boas obras é aquilo que Deus ordena. Por isso, e na medida que a pessoa vai obedecendo, isso mostra um fruto e evidência de uma fé viva e verdadeira. Quer dizer, pela fé, ela é genuína, ela é verdadeira, que tem a ver com a certeza da salvação. Ora, por isso que agora nós vamos estudar, né, nós já falamos das boas obras, perseverança dos santos, a certeza da graça, e agora nós vamos estudar sobre a lei de Deus, que é a base, não é, vamos dizer assim, para a nossa salvação, mas mostra, na medida que nós vamos obedecendo essa lei, nós vamos mostrando realmente que nós temos uma fé viva, né? A fé sem obras é morta, né? E as boas obras são aquelas que estão de acordo com a lei de Deus. Tá? Essas informações, elas são importantes. Tá? Então, eu convido vocês aí a abrirem comigo o capítulo 19. Nós vamos lendo e dando aqui os assuntos, né? As doutrinas, mostrando as doutrinas bíblicas. Então, nesse primeiro parágrafo diz assim: Deus deu a Adão uma lei de obediência universal, escrita em seu coração, e um particular preceito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele obrigou-o e a toda a sua posteridade para pessoal inteira, exata e perpétua obediência, prometendo vida sobre o cumprimento, e ameaçou com morte a violação da mesma, e dotou com poder e capacidade para guardá-la, né? Então, meus irmãos, o que é que nós percebemos aqui, né? Percebemos que sobre a lei de Deus, o primeiro assunto que nós temos que tratar é o que está lá em Gênesis 1, 27. Vamos dar uma olhadinha? Gênesis 1, 27. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, essa lei de Deus, em primeiro lugar, como diz a nossa confissão aqui, Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração. Quando Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, a primeira coisa que nós temos que perceber aqui é que essa imagem e semelhança tem a ver com a lei de Deus, ou seja, a santidade. A santidade. O homem foi criado já com essa lei de Deus escrita em seu coração. Ele sabe que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele sabe, já desde essa criação, Deus imprimiu nele, criando ele a sua imagem e semelhança, né? Deus imprimiu nele, no seu coração, essa versão da lei de Deus. Como diz a nossa confissão aqui, Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração.
Mas Deus não ficou só nisso, né? Deu um particular preceito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, além dessa lei escrita no coração dele, Deus deu também um preceito, nós conhecemos, né? Está lá em Gênesis 2, olha, não comam, né? Vou ler aqui, o capítulo 2, versículo 16, o Senhor ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então, vocês não podem, toda árvore é lícita vocês comerem, mas dessa aqui vocês não vão comer. Então, além dessa lei no coração deles, Deus deu essa lei, né, como diz aqui, o particular preceito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual ele obrigou a toda a sua posteridade para pessoal, inteiro, exato e perpétua obediência. Prometeu vida sobre o cumprimento e ameaçou de morte a violação da mesma, e dotou com poder e capacidade para guardar. Então, esse preceito que Deus deu era o que nós chamamos de pacto de obras, né? E o Deus, ele disse, o dia que tu comeres, tu morrerás. Ou seja, aqui vem com uma ordem, isso tem a ver com aquele preceito especial ali que Deus deu, de não comer da árvore, mas também, na verdade, com toda essa lei escrita no coração dele, que deve ser, tanto para Adão e Eva, como para toda a posteridade, obriga a raça humana a uma obediência pessoal, inteira, exata, perpétua. Né? Esses qualificativos aqui, eles têm muito significado muito profundo, né? Que não dá para a gente explorar tudo agora, mas eu só quero que vocês pensem. É uma questão pessoal. Né? Eu tenho que obedecer essa lei, não é outra pessoa, eu tenho que obedecer essa lei. Ela inteira, exata e perpétua. Inteira, exata. Tem que obedecer ela plenamente, na integridade dela, exatamente o que ela manda. E ela é perpétua, ou seja, ela é para toda a vida. Né? Obediência. E Deus prometeu o cumprimento, Deus prometeu vida em seu cumprimento e ameaçou de morte com a violação da mesma. Foi aquele preceito que tem a ver lá, especialmente com a árvore, mas aquilo envolve, na verdade, toda a obediência à lei do Senhor, em que se ele obedecesse, aquele pacto de obras ali, se ele obedecesse, aquilo deveria ser um período, aí ele viveria, né? Seria confirmado em vida. Mas se ele não obedecesse, ele morreria junto com toda a sua posteridade. E um detalhe aqui, Deus dotou com poder e capacidade este homem e esta mulher para guardar essa lei. Então, Adão e Eva, eles tinham todo o poder, toda a capacitação para realmente obedecer a lei de Deus. Eu queria ler com vocês, isso é importante, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, né? Então, fazer uma leitura aqui. Eclesiastes, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Né? Então, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Isso significa que Adão e Eva, eles tinham o poder de cumprir aquela lei. Nós estamos lá no início, quando Deus fez o homem, a questão do livre-arbítrio, eles tinham possibilidade de obedecer, mas eles podiam também cair. Né? Então, irmãos, aqui está, eles tinham o poder de obedecer. Tá? Então, um resuminho, se vocês quiserem notar, resuminho deste parágrafo seria assim: Deus fez o homem com a lei no coração, diz
lhes dando um preceito externo que tinham capacidade de cumprir. Né? Então, resumindo, tá? Vou repetir aqui. Deus fez o homem com a lei no coração, lhes dando um preceito. Eu falei externo, não é melhor colocar particular. Vou seguir aqui a confusão. Preceito particular com o poder de cumprir. Tá bom? Ok. Segundo parágrafo. Então, primeiro parágrafo. Deus fez o homem com a lei escrita no coração, dando-lhes um preceito particular com o poder de cumprir. Né? Segundo parágrafo é: a mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda e foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm o nosso dever para com Deus e os outros 6 nosso dever para com o homem. Né? Então, essa lei que primeiramente foi escrita no coração do homem, ela continua a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. Então, isso não mudou. Tá? Então, a lei de Deus, ela continua sendo, essa lei primeiramente foi escrita no coração do homem, ela continua sendo essa regra de justiça, ela continua sendo o meio através do qual nós seremos julgados. Vamos ver aqui Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja que aqui Paulo está falando de pagãos, né? E até esses pagãos, eles continuaram com essa lei, primeiramente foi escrita no coração, continuaram no coração deles. Claro que não era mais perfeita, né? É o que nós chamamos de consciência, né? Ela está manchada pelo pecado pela queda. É como um computador com vírus. Ele funciona, mas ele tem as suas dificuldades. Funciona bem, né? Então, a lei de Deus, ela continua escrita no coração. Quando os homens fazem, eles sabem que eles estão fazendo certo, eles sabem que eles estão fazendo errado. Eles mostram essa lei escrita no coração deles. Então, ela continua sendo, depois da queda, uma regra perfeita de justiça após a queda. E foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos, escrito em 2 tábuas. Essa lei, que primeiramente foi escrita no coração do homem, vamos dizer assim, a essência dela, o princípio geral dela está no coração do homem, né? Desde a queda, ela foi escrita, detalhada em 10 mandamentos, que é o que nós estamos estudando, inclusive, na nossa escola bíblica, né? Estudando o Catecismo Maior e também o Catecismo Ortodoxo. Ela foi entregue em 10 mandamentos no Monte Sinai, escrita em 2 tábuas. 2 tábuas da lei. Os 4 primeiros mandamentos, que é a primeira tábua da lei, contém o nosso dever para com Deus. Então, são mandamentos diretamente em relação a Deus. E os outros 6, o nosso dever para com o homem. Então, essas coisas sempre estão juntas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, na medida que eu vou me aproximando de Deus, eu vou amando a Deus, servindo a Deus, eu vou também amando e servindo o próximo. E esses mandamentos, eles são detalhes sobre essa vontade geral de Deus, amar a Deus e amar o próximo. Eles especificam, mas eles mesmos, eles são princípios gerais. Então, cada mandamento daquele que nós estamos estudando, vocês percebem que nós estamos detalhando onde eles podem ser aplicados, né? No estudo do Catecismo Maior. O que o Catecismo Maior faz? Ele pega cada mandamento e ele vai desdobrando, ele vai explicando, ele vai dando vamos dizer assim, os ensinos, o que está ali implícito naquele mandamento, né? Como nós podemos aplicar em diversas áreas da nossa vida. Então, os 10 mandamentos se aplicam a toda a nossa vida, mas eles são mandamentos gerais.
né? Eles são muito gerais. E eles mostram, então, dentro dessa questão que eles são gerais, aí eles podem se aplicar a tudo. Né? Eles mostram a vontade de Deus em relação ao próprio Deus e em relação ao nosso próximo. Tá? Então, meus irmãos, um resumo aqui do segundo parágrafo. Podemos resumir assim. A lei permanece válida e Deus posteriormente a escreveu nos 10 mandamentos. Esse é o resumo desse parágrafo, tá? A lei permanece válida. Vocês fizeram acrescentar, né? Após a queda, mas já está aí entendido que após a queda, não permanece válida após a queda. Então, a lei permanece válida e Deus a deu posteriormente na forma de 10 mandamentos. Se tiverem pergunta, irmão, pode fazer, tá? Coisa aí que tu está passando aí. Terceiro parágrafo. Além desta lei comumente chamada de moral, Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais, contendo diversas ordenanças típicas, em parte de adoração, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte mantendo e estabelecendo várias instruções de deveres morais. Todas as leis cerimoniais, sendo impostas apenas até o tempo da reformação, são por Jesus Cristo, o Messias e único legislador, que foi dotado com poder da parte do Pai para este fim, cumpridas e revogadas. Tá bom? Vamos olhar aqui Hebreus 10:1. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. A lei, ela possui a sombra e não é a imagem exata das coisas, percebe? Então, que aspecto é esse aqui dessa lei? É um outro tipo de lei. Existe a lei que nós chamamos moral, e essa lei são os 10 mandamentos. Esses permanecem. Tá? Mas existe um outro tipo de lei que Deus deu no tempo da antiga aliança, no tempo de Israel. E na verdade, até antes. Né? Até antes, porque você vê ali, por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, aceitou de Abel? Um teve sangue e o outro não. Vocês vão ver muito sangue no Antigo Testamento, sangue derramado, né? O que é isso? Fazia parte de uma lei cerimonial que vai ser bem, vamos dizer assim, detalhada, especificada na lei de Moisés. E essa lei cerimonial, adicionada à lei moral, que são os 10 mandamentos, essa lei, ela é típica, né? Ela é uma sombra das coisas que vão acontecer, como diz Hebreus aqui. Tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles chegam. Ou seja, ninguém era perdoado pelo sangue de animais, ninguém era perdoado pelo sangue de bois, de ovelhas, de animais, enfim. Mas as pessoas são perdoadas pelo sangue de Jesus. Mas aquele sangue dos animais derramados, e não só o sangue, mas o tabernáculo, os sacerdotes, todo aquele cerimonial que a lei prescrevia, aquilo era típico. O que é um tipo? Eu já expliquei várias vezes aqui na igreja, né? Mas eu vou explicar de novo. Sempre vou explicar porque vai ficar cada vez mais claro. O que é um tipo? Tipo pode ser uma pessoa, um evento, um objeto, né? Uma instituição que Deus colocou ali, mostrando, é uma sombra, né? Como uma ilustração daquilo, uma demonstração, mas não é a coisa em si. Ela está apontando para aquilo que é. O que é? Jesus. Jesus é o corpo, né? Como Paulo vai dizer, as coisas das leis antigas eram sombras, Jesus é o corpo, né? Então,
Cristo é que estava simbolizado ali. Então, meus irmãos, essa lei vindo, aliás, Jesus vindo, não tem mais necessidade dessa lei. Vocês não percebem uma diferença flagrante entre o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento? No culto do Novo Testamento não tem sacerdote, não tem sangue mais derramado, né? Tem o quê? Tem adoração por meio de quem? De Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É em espírito e em verdade. É muito mais simples, a glória dele não é mais visível como antes, mas é o quê? Espiritual. Então, irmãos, esse culto, ele é um culto já porque Jesus, é diferente porque Jesus já veio. Então aquela lei cerimonial, como diz a nossa confissão, ela foi revogada. Ela não tem mais necessidade. Tá? Então é a lei cerimonial. Entendido aí? Entendeu? Tranquilo? Então vamos agora para o resuminho, né? O nosso resumo aqui a gente pode dizer: Deus acrescentou a lei cerimonial para tipificar a Cristo. Vindo Cristo, ela foi revogada. Esse é o resumo. Tá? Deus acrescentou a lei cerimonial tipificando a Cristo. Ponto. Vindo Cristo, ela foi revogada. E um detalhe, irmãos, aqui que eu acabei esquecendo, ela tinha ordenanças típicas, mas junto a ela tinha alguns elementos morais também, né? Porque elas apontavam para elementos morais. Por exemplo, por que não podia usar fermento? Porque o fermento apontava para o pecado. Então tinha também nessas leis morais, não deixava de ter ensinos morais, essas leis cerimoniais, né? Então mostrando que na verdade a importância principal era a questão moral, era realmente a vontade de Deus. As leis em si eram passageiras. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer isso. Quarto parágrafo diz assim: para eles, ele também deu várias leis civis que expiraram com a nação daquele povo, não obrigando a ninguém, em virtude daquela instituição, somente a sua equidade geral possui um valor moral. Aqui é um outro tipo de lei. Ou seja, Deus deu a lei moral, e esses mandamentos essas valem continuamente. Deus deu a lei cerimonial para tipificar Jesus, que foi revogada quando Jesus veio. Mas Deus deu para eles, veja que a confissão do latim, para ele, né, para aquele povo daquela época, para os componentes daquele povo, as várias leis civis que expiraram com a nação daquele povo. Houve um tempo que Deus separou uma nação e deu a eles a sua lei, que é a nação dos israelitas, né, descendentes de Abraão. E eles tinham uma nação propriamente dita, né, com território, um povo, né, território. E Deus deu para eles a lei chamada civil, que nós chamamos civil, ou seja, a lei para aquela nação, para regular as relações daquela nação. Então tinha lei, tinha a pena de morte, ali especificada para vários casos, tinha as prescrições para as ações, os crimes e as penas, né? Como devia ser tratado várias situações ali. Aquilo ali é lei civil. Essa lei, irmãos, ela é revogada também. Tá? Por quê? Porque hoje nós não temos mais uma nação. A igreja, vocês observam, né, que a igreja, qual a diferença? Antigamente Israel tinha uma nação, tinha território, povo específico num lugar, então, né? Que a pessoa tinha que viajar para aquele lugar para chegar em Israel. Hoje está tendo. Tem lá Israel. Mas era ali que era circunscrito ali a revelação de Deus e o povo de Deus estava ali. Nem todos daquele povo eram povo de Deus também, tem isso. Mas esse é um outro aspecto que a gente vai tratar em outro momento. Mas, irmãos, era assim que Deus fazia, que Deus estava tratando dentro da revelação que Ele estava dando sobre a salvação. Porém, o que acontece? O que acontece imediatamente quando Jesus Cristo vem? Né? Essa lei, ela... Se eu abrir aquela lei, você pode abrir a porta e deixa lá na cozinha. Tá? Então, essa lei específica, que era
para aquele momento ali, ela não tem mais sentido, né? Então, dizer assim, agora em todos os lugares, em todas as partes, a igreja vai formar um Estado e vai separar do Brasil, por exemplo. Não é assim. Então, existem as leis de cada nação e nós nos submetemos às leis de cada nação. E essas leis, portanto, elas não têm um valor. Elas não têm um valor para nós no sentido que tinha para eles, porque passou esse momento. Mas elas não têm valor nenhum. Não, elas têm valor no sentido que não obrigando a ninguém em virtude daquela instituição, né? Somente sua equidade geral possui um valor moral. Então, elas são leis justas, elas não vão ser pegas assim, letra por letra e aplicadas, por exemplo. Não é isso que a Bíblia, você percebe, nós lemos no início que Deus instituiu uma lei do divórcio para aquela situação. Né? Lembra que Jesus Cristo fala, quando eles perguntam, no início do nosso estudo, eu li aquele texto lá de Marcos, os fariseus chegam e perguntam se é lícito repudiar a mulher. Aí Jesus diz, Deus criou tudo, fez uma só carne, então não é lícito. Mas por que Moisés deu aquela lei? Sabe, por causa da dureza do coração de vocês. Então, aquilo ali era uma lei civil, então mostra que existem leis que não podem ser tiradas exatamente ao pé da letra e postas num outro momento da história da revelação. Então, essas leis civis, elas não podem ser simplesmente tomadas de lá e puxadas para cá, letra por letra, palavra por palavra. Porém, o princípio geral delas de justiça, de equidade geral, né? Elas têm um valor moral e elas podem nos instruir hoje para nós fazermos a nossa lei. Por exemplo, um parlamentar, temos 3 poderes, né? Quais são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Então, esses 3 poderes, eles têm cada um o seu poder, a sua função. Tem um deles que faz a lei. Qual é o lei? Faz a lei? Legislativo. Tem um que julga, que é o judiciário, e tem aquele que executa, de acordo com a lei, que é o executivo. Então, está bem distribuidinho assim, né? Pelo menos teoricamente, né? Está bem distribuído como deve funcionar o Estado brasileiro. Agora, veja, irmãos, tem lá um parlamentar cristão. Aí tem uma lei que ele vai julgar. Aí ele pode pegar os princípios da lei do Antigo Testamento. Não é palavra por palavra, mas aquele princípio geral ele pode, com oração, com meditação, decidir se vai votar a favor ou não daquela lei específica. Se ela corresponde ao princípio geral da equidade, da correção da lei do Antigo Testamento. Ele pode fazer um projeto de lei, não letra por letra da lei do Antigo Testamento, mas baseado no princípio moral geral daquela lei. Entendeu? Então, ela continua valendo para nós hoje, nesse sentido. E nós, cristãos, também podemos lutar, procurar influenciar a sociedade, não é fazer revolução, cair brigando os outros, não é isso, mas procurar influenciar a sociedade dentro desses princípios gerais da lei do Antigo Testamento. Esse é um campo de estudo bastante extenso, profundo, e que eu deixo até para os irmãos pensarem, meditarem. Mas a questão geral essas leis, elas passaram também. Então, tem 2 leis que passaram. A lei cerimonial e a lei civil. Vou fazer um resuminho aqui. Já está bem resumido, né? 4 parágrafos. Mas eu vou acrescentar assim um resumo, né? Deus acrescentou a lei civil para o Estado de Israel, que passou com a finalização do mesmo, né? Podemos colocar assim. Deus acrescentou a lei civil para o Estado de Israel, que passou com a finalização do mesmo. 5º parágrafo, aí a gente vai deixar o 6º, que é grandão, né? Para a semana que vem. Bom, mas caminhamos bem hoje. 5º parágrafo. A lei moral obriga para sempre a todos, tanto pessoas justificadas como as demais, a obediência da mesma. E isso não apenas no que diz respeito à matéria nela contida, mas também no que diz respeito à autoridade de Deus, o Criador,
que as deu. Nem o Cristo do Evangelho, de forma alguma, a abroga, mas antes confirma esta obrigação. Então, esse parágrafo aqui é para finalizar com um assunto importante com relação à lei moral. Nós já vimos que a lei moral, os 10 mandamentos, ele permanece. Já tenho falado isso aqui. A cerimonial não permanece, a civil não permanece, mas a moral permanece. E esse quinto parágrafo ele vem para reafirmar isso, né? Para deixar bem claro isso. A lei moral obriga para sempre todos, tanto pessoas justificadas como as demais obediências da lei. Ou seja, irmãos, ninguém está livre, absolutamente ninguém está livre da obediência a esta lei. Paz, irmão Guilherme, seja bem-vindo. Prazer de ver. Então a lei, ela permanece para todos. Então, irmãos, não é só para os cristãos propriamente que essa lei vale para todo mundo. Aí vocês vão dizer assim, pastor, mas isso significa que essas pessoas obedecem, tem força para obedecer? Não, não tem força para obedecer. A obediência a essas leis ela é apenas pelo Espírito Santo. Mas isso não significa que eles não vão ser julgados por essa lei. Né? A lei, na verdade, mostra a dureza do coração deles, o pecado deles, mas essa lei serve. Ela está também em validade para aqueles que não são cristãos. Então, pessoas justificadas e não justificadas são obrigadas por ela. Isso não apenas de respeito à matéria nelas contida. Por exemplo, essas leis são justas e elas, por si mesmas, elas são válidas. Quando a lei de Deus diz não matarás, quem pode dizer que isso é errado? Então, não matar, isso vale só para uma pessoa, não para outra, não vale para todo mundo. Ninguém pode matar o próximo. Né? Quando ela diz assim, não furtarás, quem pode dizer que isso é errado? Agora, quando ela diz adorarás, não terás outros deuses, que é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti. Essa lei, por acaso, não é justa? Né? Então, ela, em si mesma, ela já traz vamos dizer assim, uma qualidade de validação. Né? Aquilo que já lhe traz valor por si mesma, pela natureza dela, pela essência dela. Agora, não somente nesse sentido, mas também no que diz respeito à autoridade do Deus, o Criador, que é Deus. Ou seja, quem deu essa lei foi Deus. E Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é Deus. E Ele pode prescrever. Aí a confissão encerra. Nem o Cristo do Evangelho, de forma alguma, abroga, mas antes confirma esta obrigação. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele não tirou a validade dessa lei, mas Ele confirmou. Eu quero encerrar hoje, então, com Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17. E 19. Ao 19, diz assim: não cuideis, Mateus capítulo 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém, meus irmãos. Então, eu quero encerrar dizendo isso para vocês, né? Que a lei cerimonial passou, a lei civil passou, mas a lei moral permanece. Qual é a lei moral? Os 10 mandamentos, né? Vou fazer um resuminho aqui, resumo desse quinto parágrafo. A lei moral permanece pelo seu valor
e porque foi ordenada por Deus. Tá bom? Então, esse é o resumo. A lei moral permanece pelo seu valor e porque foi ordenada por Deus. O que nós aprendemos então nesta lição de hoje, meus irmãos? Resumindo a lição, em poucas palavras, que Deus, nosso Senhor, fez o homem um ser moral, que tinha a sua lei, criou ele santo, a imagem e semelhança dele, que tinha a lei dele no seu coração, deu uma lei particular de não comer do fruto proibido, mostrou que a obediência leva à vida, o pecado leva à morte. Sabemos que o homem pecou e caiu, trouxe a morte para ele e para toda a descendência, né? Mas essa lei permanece válida depois da queda, e ela foi impressa em 10 mandamentos, né? Detalhada em 10 mandamentos, que em si são princípios gerais, que mostram o que Deus espera de nós. Acrescentou a esta lei cerimônias, a lei cerimonial, para tipificar Jesus, que passaram quando Jesus Cristo cumpriu o que as leis cerimoniais tipificavam. Então as leis cerimoniais não valem para nós hoje. Acrescentou também uma lei civil, para que o Estado de Israel, as pessoas soubessem se conduzir dentro daquele Estado, particularmente por causa do momento da história da redenção, que envolvia um povo que tinha um território, que era uma nação. Então, essa lei, encerrando esse período, também passou, mas permanece um princípio geral de justiça para nós. E, finalmente, reafirmando que a lei moral permanece. Por quê? A cerimonial passou, a civil passou, mas a moral permanece porque, pelo próprio valor que ela tem em si, cada lei, e porque ela foi ordenada por Deus, que assim determinou que nós obedecêssemos. Tá bom? Alguma dúvida? Tá? Aí semana que vem nós concluímos esse parágrafo e vamos avançando aí, se Deus quiser. Vamos marcar também uma aula extra, no sábado, aí, de acordo com todo mundo for possível. Vamos orar, meus irmãos. Aí vou dar uns 5 minutinhos para vocês tomarem um cafezinho e descansarem um pouco. Ficar de perto um pouco. Obrigado, Senhor, porque pudemos estudar a sua palavra bendita nesta manhã, nesta aula da classe de membresia. Fortaleça cada irmão no Evangelho de Jesus, no temor do Senhor, no amor a Cristo e no amor à sua santa lei, Senhor. Nós começamos aqui a estudar este assunto hoje, e que a palavra se fortaleça cada vez mais no nosso coração, nos edifique, nos alimente e nos conduza, Senhor, para que nós possamos te agradar em tudo o que fizermos, cada vez mais, no Senhor Jesus. Nós oramos assim em Cristo e abençoa muito essa classe, esses irmãos amados, em nome de Jesus. Amém.